Você já teve a sensação de que um lugar lembra de você? Como se ao voltar para a casa da infância, algo ainda estivesse esperando por você? Ou talvez você tenha comprado um objeto antigo, sem saber que ele já pertencia a alguém. Alguém que ainda quer tê-lo de volta. Hoje você vai ouvir 3 histórias. 3 histórias sobre aqueles que encontraram algo que nunca deveria ser encontrado e que pagaram o preço por isso. Se você estiver ouvindo isso tarde da noite, cuidado, porque algumas dessas histórias nunca terminam de verdade. Hale olhou ao redor do apartamento vazio. Pequeno, mas barato. Era tudo o que ele precisava. Após anos morando com os pais em Osaka, finalmente tinha conseguido um emprego em Tóquio. Independência, mas também significava procurar um lugar que coubesse em seu salário inicial. E foi assim que ele encontrou aquele apartamento minúsculo, um prédio antigo, em uma rua estreita e silenciosa. O aluguel era estranhamente barato para a região. A senhoria, uma senhora de idade, apenas sorriu quando ele perguntou o motivo. Só se não se importar com os rangidos à noite vai gostar daqui. Ele não se importava. Já estava acostumado com prédios velhos. Com uma mala na mão e um futon dobrado debaixo do braço, ele entrou. Um único cômodo. Uma pequena janela com vista para um beco apertado. Uma cozinha improvisada. O banheiro no final do corredor. Simples, funcional. Mas então, ele viu. Na parede ao lado do futon, bem próximo do chão, um pequeno buraco. Cerca de 1 centímetro de diâmetro. Hale se ajoelhou e olhou de perto. A borda era irregular, como se alguém tivesse feito aquilo com as próprias mãos. Deu um leve toque ao redor. O reboco parecia áspero. Ele encostou o olho no buraco. Do outro lado, apenas escuridão. Estranhamente, sentiu um leve desconforto. Como se algo estivesse esperando que ele olhasse por ali. Hale afastou a cabeça, rindo de si mesmo. Já tô pirando. Ignorou o buraco e se deitou no futon. Amanhã começava sua nova vida. O que ele não sabia era que alguém já estava esperando por ele do outro lado da parede. A noite estava silenciosa. Silenciosa demais. Hale revirou-se no futon tentando encontrar uma posição confortável. O prédio era velho, então esperava ouvir canos estalando, passos no corredor, barulho de televisão em algum apartamento vizinho. Mas não havia nada, nenhum som. Ele apertou os olhos e tentou ignorar o desconforto. Era apenas a ansiedade da mudança. Nada além disso. Mas então, ouviu algo. Um som baixo, suave. Tap, tap, tap. Hale abriu os olhos. Parecia um leve tamborilar, vindo de algum lugar do quarto. Ele se sentou devagar, os olhos se acostumando à escuridão. Tap, tap, tap. Ele olhou ao redor. Nada. Mas o som continuava. Ele então percebeu. Vinha da parede. Mais especificamente, do buraco na parede. Hale sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu primeiro instinto foi pegar o celular e iluminar a área. A luz revelou o pequeno buraco, exatamente onde ele estava antes, mas agora parecia ligeiramente maior. Apertou os lábios. Impressão sua, ele se aproximou devagar. Com os dedos tremendo levemente, tocou a borda do buraco. A sensação foi estranha. A parede parecia mais fina do que deveria. Ele encostou o ouvido, tentando entender o que havia do outro lado. Silêncio absoluto. Hale soltou um suspiro e se afastou. Talvez fossem os canos velhos. Talvez fosse o vento. Ele voltou para o futon, puxou o cobertor e fechou os olhos. Mas no instante em que o sono começou a vencê-lo, tap, 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 como se alguém estivesse batendo do outro lado. E dessa vez veio acompanhado por algo mais. Uma respiração longa, lenta e muito, muito perto. Hale congelou. Havia alguém ali. O coração dele disparou, mas antes que pudesse reagir, o som parou e o quarto voltou ao seu silêncio absoluto. Por longos minutos, ele ficou imóvel, esperando que algo acontecesse. Mas nada veio. Hale engoliu em seco, tentando controlar o medo irracional. Fechou os olhos. Amanhã verificaria o que havia do outro lado. E, finalmente, o sono o venceu. O que ele não percebeu foi que, no escuro, o buraco agora era um pouco maior do que antes. E do outro lado, alguém estava observando ele dormir. Na noite seguinte, Hale chegou cansado do trabalho. O dia foi longo e exaustivo, e tudo o que ele queria era tomar um banho quente e dormir. Mas no momento em que abriu a porta do apartamento, um arrepio percorreu sua espinha. O quarto parecia diferente. O ar estava pesado, e então ele viu. O buraco estava maior. Na noite anterior era apenas um pequeno ponto na parede. Agora
Era grande o suficiente para que ele colocasse um dedo dentro. Rio ficou parado, apenas observando. Aquela sensação incômoda voltou, como se algo estivesse esperando que ele olhasse. Ele balançou a cabeça. Besteira. Talvez a parede estivesse desgastada e o buraco fosse só resultado da estrutura antiga. Mas então ele sentiu aquela presença, o mesmo desconforto da noite anterior, como se alguém estivesse olhando para ele. Rio respirou fundo, pegou o celular e iluminou o buraco. Nada. Além da escuridão do outro lado, ele hesitou. Seu coração martelava no peito, mas, movido por uma curiosidade irracional, se abaixou e encostou o olho no buraco. No começo, não viu nada, apenas um vazio negro. Mas então, algo se moveu. Rio prendeu a respiração. A escuridão parecia pulsar, como se algo estivesse respirando ali dentro. E então, de repente, um olho apareceu, branco, fixado nele. O olhar não piscava. Rio soltou um grito e caiu para trás. Seu coração disparado, a respiração descontrolada. Ele ficou ali sentado no chão, encarando o buraco. Mas agora, não havia mais nada do outro lado. Nenhum olho, nenhuma sombra. Apenas o vazio. Seu peito subia e descia com força. O que diabos? Ele tinha acabado de ver? Depois de alguns minutos ele se levantou ainda tremendo. Pegou um pedaço de fita adesiva e tapou o buraco. Respirou fundo. Era só sua imaginação. Só podia ser. Mas o que ele não sabia era que do outro lado alguém ainda estava ali. E agora sabia que ele também podia ver. Naquela noite, Rio não conseguiu dormir. Ele rolava no futon, tentando afastar da mente o olho que o observou do outro lado. Era impossível. Ele viu claramente. Alguém estava ali. Mas como? Havia outro apartamento do outro lado? De manhã, assim que o sol nasceu, ele foi até a imobiliária. A atendente, uma mulher de meia idade, o olhou com estranheza quando ele fez a pergunta. O apartamento ao lado? Ela franziu a testa. Não há apartamento ali. Rio gelou. Como assim? O prédio vizinho foi demolido há anos. Agora só há um beco vazio do outro lado da sua parede. O sangue dele gelou. Se não havia apartamento ali, então de onde veio aquele olho? Ele voltou para casa sentindo um peso no peito. E então, percebeu, o pedaço de fita adesiva que ele colocou no buraco tinha caído. Ou melhor, tinha sido removido. Rio se aproximou devagar. O buraco estava maior do que antes. Não havia como negar mais. Alguém estava tentando atravessar. Ele sentiu o coração acelerar. Pegou o celular e fez o que deveria ter feito desde o começo, pesquisar sobre o apartamento. E então, encontrou uma notícia antiga, de mais de 10 anos atrás. Mulher desaparece em apartamento minúsculo. Polícia nunca encontrou o corpo. A foto era de uma mulher jovem, com cabelos longos e escuros. Rio sentiu um arrepio profundo. Os olhos dela eram os mesmos que ele viu no buraco. Ele largou o celular. O peito subia e descia rapidamente. Mas antes que pudesse reagir, ouviu um barulho, vindo da parede. Um raspado seco, como se unhas estivessem arranhando o reboco. O buraco estava crescendo. Rio deu um passo para trás. O arranhado na parede não parava. Ele viu, horrorizado, enquanto o buraco se expandia sozinho. Pequenos pedaços de reboco caíam no chão, como se a parede estivesse se desfazendo por dentro. Então, algo apareceu na escuridão do outro lado. Primeiro, um tufo de cabelo preto e oleoso emergiu do buraco, se arrastando lentamente pela parede. Depois, os olhos brancos fundos, olhando diretamente para ele. A boca surgiu em seguida, aberta, larga demais. E então, o pior aconteceu. A coisa começou a sair. Mãos magras e cinzentas deslizaram para fora da abertura, puxando-se pelo reboco, estalando. Os ossos com um som seco. O buraco se expandiu mais, agora grande o suficiente para uma cabeça passar. E ela passou. A mulher emergiu lentamente, como se estivesse saindo de um casulo. Rio não conseguia se mover. Seu corpo não obedecia. Ela abriu a boca e sussurrou algo que fez seu sangue gelar. Tem espaço para mais um. O corpo dela se retorceu para sair completamente. Rio finalmente conseguiu se mover. Ele correu para a porta, desesperado, mas ela não abria. Atrás dele, o som de algo rastejando. A mulher agora estava em seu quarto. Rio abriu a boca para gritar, mas o quarto mergulhou na escuridão. Dias depois, a senhoria do prédio anunciava um novo inquilino para o apartamento 104. O antigo morador saiu sem avisar. Jovens de hoje em dia são estranhos. O novo inquilino entrou, olhou ao redor,
analisando o pequeno espaço. Então, notou-o. Um buraco na parede. Curioso, ele se ajoelhou, lá dentro apenas escuridão. Ele hesitou. Depois lentamente encostou o olho no buraco. E do outro lado, alguém também olhava para ele. A chuva fina caía sobre as ruas estreitas de Kyoto. Daniel andava lentamente, admirando as lanternas vermelhas penduradas nos telhados das pequenas lojas. Ele sempre foi fascinado pela cultura japonesa. Era sua primeira vez no Japão e ele queria aproveitar cada detalhe. Mas naquela noite algo parecia diferente. Foi então que ele viu uma pequena loja de antiguidades, espremida entre dois prédios. O letreiro estava desgastado e as vitrines cobertas de poeira, mas no centro da vitrine, uma máscara branca de raposa. Os olhos estreitos, os detalhes dourados, algo nela o atraía de um jeito inexplicável. Sem pensar, Daniel empurrou a porta e entrou. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e incenso tomava o ar. Prateleiras estavam lotadas de objetos estranhos. Bonecas antigas, espadas enferrujadas, pergaminhos cobertos de kanjis desbotados. Mas ele só conseguia olhar para a máscara. Ele precisava tê-la. O dono da loja, um senhor de idade curvado, surgiu de trás do balcão. Estrangeiro, murmurou. Sua voz era rouca. Seus olhos pareciam ver além do que deveriam. Daniel apontou para a máscara. "A quanto custa?" O velho hesitou. "Essa máscara não é para venda." Daniel riu. "Tudo tem um preço." O dono da loja ficou em silêncio. Seus olhos analisaram Daniel por um longo momento. Então, lentamente pegou a máscara e a colocou sobre o balcão. "Se realmente quer, leve, mas não a use." Daniel franziu a testa. "Por quê?" O velho olhou diretamente em seus olhos. "Porque ela ainda pertence a alguém." Um arrepio subiu pela espinha de Daniel, mas ele ignorou o aviso, pagou e saiu. O que ele não percebeu foi que atrás dele, o velho murmurou algo em japonês, algo como um pedido de desculpas. Daniel voltou para o hotel satisfeito com sua compra. A máscara Kitsune era linda, e ele sabia que seria uma ótima lembrança do Japão. Ao chegar no quarto, colocou-a sobre a mesa e foi tomar banho. A água quente aliviou o cansaço da caminhada, mas ao fechar os olhos por um momento, ele sentiu algo estranho, uma presença, como se alguém estivesse ali, observando. Ele abriu os olhos rapidamente, o coração acelerado. Nada, apenas o vapor preenchendo o banheiro. Saiu do chuveiro e pegou a toalha, tentando afastar a sensação. Era só cansaço, mas, quando voltou para o quarto, parou no meio do caminho. A máscara, ele tinha certeza de que a deixou virada para a parede. Mas agora, ela estava voltada para ele. Os olhos estreitos pareciam mais afiados, quase como se estivessem sorrindo. Daniel engoliu em seco. Ele deve ter se enganado. Pegou a máscara e a colocou dentro da mala, fechada. Isso bastaria para esquecer aquela bobagem. Ou assim ele pensava. Naquela noite ele teve um sonho. Estava em uma floresta vermelha com árvores torcidas e um céu escuro. O som do vento assobiava entre os galhos e uma névoa rastejava pelo chão. Então, no meio da trilha, ele a viu. Uma mulher de cabelos longos e negros, vestindo um kimono branco e vermelho. Ela estava parada, de costas para ele. Daniel tentou chamá-la, mas sua voz não saía. A mulher virou a cabeça, apenas um pouco, e então ele viu. Ela estava usando a máscara. O coração dele disparou. A mulher deu um passo na direção dele, depois outro, e então correu. Antes que ele pudesse reagir, ela estava bem na sua frente. Os olhos da máscara brilharam no escuro, e Daniel acordou com um salto, o corpo suado e tremendo. Respirou fundo, tentando se acalmar. Foi só um sonho. Mas então, algo gelado tocou sua perna. Ele olhou para baixo e viu a máscara em cima do futon. Ele não a colocou ali. Seu corpo inteiro gelou. Algo estava muito errado e ele ainda não sabia. Mas agora, ele já não estava mais sozinho. Daniel encarou a máscara sobre o futon. Seus dedos se fecharam ao redor do cobertor. Ele tinha certeza de que a colocou dentro da mala. Mas ali estava ela, deitada ao lado dele. Por alguns segundos, ele ficou imóvel, sentindo o coração martelar no peito. Então, lentamente, pegou a máscara. Ela parecia mais fria do que antes. Com a respiração pesada, ele se levantou e a guardou novamente na mala. Dessa vez, prendeu o zíper com um cadeado. "Isso é só coisa da minha cabeça", murmurou, tentando se convencer. Mas algo dentro dele sabia que não era.
Ele voltou a deitar e encarou o teto. O quarto estava escuro, mas ele sentia. Aquela presença ainda estava ali e esperava que ele fechasse os olhos novamente. Na manhã seguinte, Daniel decidiu deixar o hotel. Foi andar pela cidade, visitar templos e tentar esquecer o que aconteceu na noite anterior. Mas, por mais que tentasse, não conseguia se livrar da sensação de estar sendo seguido. No metrô, sentiu olhos fixos nele. No mercado, teve a impressão de ver alguém usando um kimono branco e vermelho na multidão. Nos vidros das lojas, seus reflexos pareciam estranhos, como se os rostos estivessem borrados. Foi então que ele notou algo perturbador. Seu reflexo não piscava ao mesmo tempo que ele. Daniel deu um passo para trás, seu corpo arrepiado. Mas antes que pudesse processar, algo chamou sua atenção. A máscara. Ela estava refletida no vidro de uma loja, em suas mãos. Mas ele não a estava segurando. O coração dele quase parou. Ele olhou para baixo, desesperado. Suas mãos estavam vazias. Mas quando ergueu os olhos novamente, a máscara ainda estava lá. O reflexo a estava segurando. E então, lentamente, a máscara no vidro virou o rosto na direção dele. Daniel recuou, ofegante. O reflexo na vitrine não se movia como ele. O Daniel no vidro segurava a máscara e seus olhos pareciam errados, escuros, vazios. Ele piscou. O reflexo não piscou de volta. O sangue dele gelou. Isso não era normal. Ele se virou e correu pela rua, ignorando os olhares curiosos ao seu redor. Ele precisava se livrar daquela máscara. Pouco depois do pôr do sol, Daniel voltou à loja de antiguidades, mas ela não estava mais lá. No lugar onde havia entrado na noite anterior, agora havia apenas um prédio abandonado, com janelas quebradas e poeira cobrindo tudo. Daniel olhou ao redor tentando entender. Ele tinha certeza de que era ali. Então sentiu algo. Um frio intenso tomou conta do ar e atrás dele, o som de um sino de vento. Daniel se virou lentamente. No final da rua, parado na sombra de um poste, alguém o observava. Era uma mulher de kimono branco e vermelho, a mesma do sonho. Ela não se movia, não piscava, apenas esperava. Daniel engoliu em seco e deu um passo para trás. Seus dedos apertaram a alça da mochila onde guardava a máscara. E então, a mulher sorriu. Não um sorriso comum, mas um sorriso largo demais, esticado como se a pele estivesse rasgando. Daniel sentiu seu corpo travar. E então, ela começou a andar na direção dele. Seus passos eram lentos, cada movimento calculado, mas ele não conseguiu esperar para ver o que aconteceria. Ele correu. O que ele não sabia é que a máscara já fazia parte dele, e fugir não adiantaria mais. Daniel correu sem olhar para trás. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir daquela mulher. O vento cortava seu rosto enquanto atravessava ruas vazias. Finalmente, quando seus pulmões queimavam, ele parou. Estava em uma ponte sobre um rio escuro e então soube o que precisava fazer. Tirou a mochila das costas e abriu o zíper com dedos trêmulos. Pegou a máscara e a segurou diante de si. Os olhos estreitos e o sorriso sutil pareciam olhá-lo de volta. Daniel engoliu em seco. Não importa o que aconteça, eu vou me livrar disso. Ergueu a máscara sobre o rio e a soltou. Ele observou a máscara girar no ar e desaparecer na escuridão da água. Seu corpo inteiro tremia, mas pela primeira vez sentiu que estava livre. Ou assim ele pensou. Quando chegou ao hotel, foi direto para o banheiro. Precisava ver seu rosto, precisava se acalmar. Ligou a luz e ficou diante do espelho. Respirou fundo, mas então sentiu o mundo desmoronar. Seu reflexo estava usando a máscara. Daniel arregalou os olhos. Deu um passo para trás. Não, eu joguei fora. Seu reflexo deu um passo para frente. A máscara continuava lá. E então, sem que Daniel movesse um músculo, o reflexo ergueu as mãos e começou a tirar a máscara. O coração dele disparou. A máscara se afastou lentamente do rosto do reflexo e por baixo dela não havia nada. Apenas um vazio negro, sem rosto, sem olhos, sem boca. Daniel gritou. E a última coisa que viu foi seu próprio reflexo puxando-o para dentro do espelho. Dias depois, a loja de antiguidades estava de volta. O velho dono sorriu para o novo turista que entrou. Seus olhos analisaram o jovem curioso que olhava os objetos na prateleira. Então, o turista parou diante de algo. Uma máscara branca de kitsune. Os olhos estreitos, os detalhes dourados. Algo nela parecia chamá-lo. Ele se virou para o dono da loja. Quanto custa? O velho suspirou. E como da última vez, disse calmamente,
Se realmente quer, leve, mas não a use. E, como da última vez, o aviso foi ignorado. A estrada de terra levantava poeira conforme Mayumi dirigia devagar. A cidade onde cresceu parecia menor do que lembrava. Casas antigas, ruas vazias, um silêncio sufocante. Ela não voltava ali há mais de 20 anos, e se dependesse dela, nunca teria voltado. Mas a mãe morreu, e agora a casa era sua. A venda já estava certa. Só precisava passar uma noite ali, recolher algumas coisas e assinar os papéis pela manhã. Quando a casa apareceu na curva da estrada, seu coração apertou. A mesma estrutura de sempre. Mas algo parecia errado. O jardim estava seco, as janelas escuras refletindo o céu cinzento. Ela estacionou e desceu do carro. O cheiro da madeira úmida trouxe lembranças amargas. A infância, a mãe, as noites em claro. Mayumi respirou fundo e destrancou a porta. O ar parado a envolveu, e a casa respirou com ela. Tudo parecia congelado no tempo. Os móveis no mesmo lugar, a poeira acumulada nas prateleiras. Mas então, seu peito gelou. No chão empoeirado, marcas de pegadas. Ela não entrou ainda, mas alguém esteve ali dentro. O silêncio da casa pareceu crescer ao redor dela, e foi só então que percebeu. A porta já estava destrancada quando chegou. Mayumi ficou parada na entrada, os olhos fixos nas pegadas no chão empoeirado. Eram pequenas, quase como as pegadas de uma criança descalça. Ela engoliu em seco. Deveria ir embora. Mas então forçou uma risada nervosa. Deve ser coisa da minha cabeça, afinal, era impossível. A casa estava fechada há 20 anos. Ninguém morava ali. Ela balançou a cabeça e entrou, fechando a porta atrás de si. O som ecoou pela casa vazia. Os móveis antigos ainda estavam no mesmo lugar. O cheiro de madeira e poeira a fez sentir uma pontada de nostalgia. No corredor, o relógio de parede estava parado em 3:12. Ela se lembrou. O relógio parou na noite em que foi embora. Ela passou os dedos sobre os móveis, criando trilhas na poeira. Então caminhou até a cozinha. Os armários rangiam ao serem abertos. Louças antigas, panelas enferrujadas. Mas então ela sentiu aquela sensação, como se alguém estivesse atrás dela. O corpo dela ficou tenso. Lentamente virou-se para o corredor. O relógio ainda marcava 3:12, e foi quando ouviu o primeiro som. Tap, tap, tap. Passos leves no andar de cima. Seu estômago se revirou. Ela não estava sozinha. Mayumi segurou o celular, pronta para ligar para a polícia. Mas então os passos pararam. Silêncio. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Se alguém realmente estivesse ali, já teria aparecido. Certo? Talvez a casa estivesse só, se acomodando ao peso dela. Tentando ignorar o desconforto, pegou um copo d'água e se dirigiu ao antigo quarto. Passaria a noite ali, apenas mais algumas horas. Mas assim que entrou no quarto, parou. No espelho empoeirado ao lado da cama, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse tocado o vidro do outro lado. Mayumi não sabia, mas aquela seria a pior noite da sua vida. Mayumi respirou fundo. As marcas no espelho não deveriam estar ali. Ela passou os dedos sobre o vidro, sentindo a poeira grudar na pele. A casa estava fechada há 20 anos. Ninguém poderia ter tocado esse espelho. Seu peito apertou. Uma voz dentro dela dizia para ir embora. Mas outra, mais racional, insistia que não havia nada ali. Ela jogou um cobertor sobre o espelho. Se não podia ver, não precisava pensar nisso. Se deitou na velha cama e fechou os olhos. O silêncio era absoluto. Mas então, algo mudou. Um som baixinho, como se alguém estivesse sussurrando. Ela abriu os olhos, o coração disparado. O som vinha de algum lugar no quarto, dentro das paredes. Mayumi se sentou, segurando o cobertor com força. Os sussurros eram suaves, incompreensíveis, mas tinham um ritmo, como se alguém estivesse falando sozinha. Ela levantou-se devagar, sentindo o ar pesado ao redor. Aproximou-se da parede e encostou o ouvido. Mayumi, Mayumi. Seu sangue gelou. A casa sabia seu nome. O corpo dela travou. Foi quando ouviu outra coisa. Tap, tap, tap. Passos no andar de cima. Mayumi prendeu a respiração. Havia alguém ali. Seus instintos gritavam para sair correndo. Mas então, algo a fez hesitar. O andar de cima não existia. A casa não tinha um segundo andar. Se virou lentamente para a porta. No corredor, o relógio de parede ainda marcava 3:12. E foi então que viu uma porta que não deveria existir.
No final do corredor, uma porta de madeira escura. Onde antes havia apenas parede, Mayumi engoliu em seco. Ela sabia que não deveria abri-la, mas a casa esperava que ela fizesse exatamente isso. E Mayumi sempre fez o que a casa queria. Mayumi ficou parada no corredor, seus olhos fixos na porta que não deveria estar ali. Ela conhecia cada canto daquela casa, mas nunca houve uma porta ali. E então se lembrou, uma memória enterrada. Quando era criança, sua mãe a proibia de se aproximar daquele corredor à noite. Nunca abra aquela porta, Mayumi. Não importa o que aconteça. Mas ela nunca soube por quê. O corpo inteiro dela arrepiou. Aquela porta sempre esteve ali. Ela apenas esqueceu. Ou talvez a casa a fez esquecer. O sussurro na parede voltou, baixo, quase um chamado. Mayumi, venha. Seus pés se moveram sozinhos. Ela parou diante da porta. As unhas arranharam a madeira. Seus dedos tocaram a maçaneta, fria, como se ninguém a tivesse aberto em anos. O sussurro dentro da parede aumentou. Mayumi segurou o fôlego e girou a maçaneta. A porta se abriu. O cheiro de algo velho e apodrecido escapou dali. Ela deu um passo para dentro e viu um quarto infantil, uma cama pequena, brinquedos espalhados, uma boneca caída no chão, virada para ela. Mas aquele quarto não era dela. Ela nunca dormiu ali. Mayumi deu um passo à frente, o coração disparado. As paredes estavam cobertas de arranhões, como se alguém tivesse tentado sair. Foi então que ouviu um baque atrás de si. A porta se fechou sozinha. A respiração de Mayumi ficou trêmula. Ela não estava sozinha. No canto do quarto, entre as sombras, algo se mexeu. Ela não conseguia ver direito. Mas então, do escuro, 2 olhos se abriram e eles estavam olhando direto para ela. Mayumi não conseguia se mexer. Os olhos na escuridão continuavam observando-a. Então ela ouviu um som molhado, fraco, como se algo estivesse rastejando para fora das sombras. A respiração dela ficou trêmula. Tap, tap, tap. Pés descalços se arrastando pelo chão de madeira. Algo estava vindo na direção dela. O cheiro de coisa velha e úmida se intensificou. Foi quando ela viu. Uma mão magra e ossuda saiu do escuro. A pele, enrugada, coberta de marcas de unhas. Arranhões. Mayumi sufocou um grito. Então, a coisa saiu por completo. Era uma menina. Seu corpo estava sujo, as roupas rasgadas. Mas o pior era o rosto. A pele esticada como se fosse uma máscara deformada. Os olhos fundos e negros. E então, ela sorriu. Um sorriso largo demais. E sussurrou algo que fez o sangue de Mayumi congelar. Você voltou. O estômago dela revirou. E então, as memórias vieram. Lembranças que não eram dela, mas eram. A menina. Era ela. Ela foi deixada ali. Ela cresceu ali. Ela nunca saiu. A casa nunca a deixou sair. E agora, ela finalmente voltou para casa. O sorriso da menina se alargou ainda mais. Agora podemos ficar juntas. A porta atrás de Mayumi se fechou com força. A casa nunca mais a deixaria ir embora. Na manhã seguinte, um vizinho bateu na porta da casa. Ele sabia que Mayumi tinha voltado e queria ver se ela precisava de algo. Mas ninguém atendeu. Ele espiou pela janela empoeirada. O carro dela ainda estava ali. Ele franziu a testa. A porta da frente estava entreaberta. Mayumi? Nenhuma resposta. Ele empurrou a porta devagar e entrou. A casa estava em silêncio, mas no chão empoeirado havia pegadas. Eram pequenas, de uma criança descalça. O vizinho sentiu um arrepio estranho e então viu algo que o fez congelar. No final do corredor, a porta que nunca esteve ali antes estava entreaberta. Lá dentro, algo se mexeu na escuridão. Então, um par de olhos se abriu e um sussurro fraco ecoou pela casa. Mais uma vez a porta se fechou sozinha e a casa esperou pelo próximo visitante. 3 histórias, 3 destinos. Mayumi voltou para casa e nunca mais saiu. Daniel ignorou o aviso e agora ele nunca mais será ele mesmo. E aquela máscara continua esperando pelo próximo dono. Mas e você? Já entrou em um lugar que parecia lembrar de você? Já sentiu que não estava sozinho em um quarto vazio? Ou talvez você tenha ouvido um sussurro e preferiu fingir que não ouviu nada. Se for o caso, espero que tenha feito a escolha certa.